módulo do curso Somos Pais e Agora, criando o seu próprio manual. Neste módulo, nós vamos conversar sobre a importância de ter hábitos de sono saudáveis. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, se a criança de vocês estiverem, por exemplo, tendo comportamentos de acordar muitas vezes durante a noite, muita frequência de pesadelos, tem dormido muito desregulado o horário, trocando muito dia pela noite, se vocês percebem que existe uma questão mais séria dessa questão do sono, a primeira coisa que a gente deve fazer é procurar uma avaliação médica. Então esse é o primeiro passo que a gente toma, procurar uma avaliação médica, ver se existe alguma questão biológica que pode estar envolvida, hormonal, que esteja envolvida na saúde do sono da criança, tá bom? Feito isso, existem algumas estratégias comportamentais que são utilizadas por psicólogos para ajudar as pessoas a desenvolverem hábitos de sonos mais saudáveis e com isso estarem dormindo melhor, estarem dormindo por mais tempo, com maior qualidade. E é sobre essa questão comportamental, é sobre esse olhar da psicologia sobre o comportamento de sono que nós vamos conversar ao longo deste módulo. Quando a gente pensa sobre o sono, a gente está pensando em um comportamento que impacta toda a nossa vida, impacta toda a vida da criança. Então vai envolver desde qual vai ser o humor dela durante o dia, qual vai ser as formas como ela vai se relacionar socialmente ao longo desse dia, e a gente já vê aí que humor e relacionamento social vão estar relacionados, vai envolver a aprendizagem dessa criança, o quanto ela vai conseguir se concentrar, o quanto ela vai conseguir realizar determinadas atividades, vai envolver o crescimento dessa criança também. Então é algo que vai impactar muito em diferentes esferas, em diferentes áreas da vida da criança, até o desenvolvimento motor, como ela consegue de repente ter um desempenho em determinadas atividades. Tudo isso vai ser influenciado pelo comportamento de sono, por uma noite mal dormida ou por uma noite em que ela dormiu bem e que ela conseguiu ter um sono restaurador. E esse é o nosso objetivo, né? Que ela tenha esse sono de modo a conseguir ter qualidade de vida e ao longo de várias outras esferas, em várias outras áreas. Para a gente compreender sobre o comportamento do sono da criança, muitas vezes é importante que a gente faça como se fosse um diário, por cerca de uma semana, de repente até 2, sobre como está o sono da nossa criança. Por que esse diário é importante? Muitas vezes, por exemplo, a gente acorda, de repente a criança acordou durante a noite. E aí de manhã a gente fica, nossa, eu não dormi nada, ela ficou acordada a noite inteira. Só que quando a gente vai fazer a anotação e o diário, a gente consegue ter uma precisão. Então a gente consegue ver que a criança ficou acordada 15 minutos, meia hora. Ela acordou, na verdade, só uma vez, não foram várias, ou foi 2, não foram 5, 6. A gente consegue ter mais precisão e conhecer a rotina e o comportamento de sono, como é que ele está hoje. Então, quais são as coisas que podem estar interferindo, que a criança faz, às vezes inclusive durante o dia, que vão influenciar no sono dela à noite, quais são as coisas que ela faz próximo do horário de dormir que vão influenciar no sono dela à noite. Então a gente precisa fazer essa análise, a gente precisa observar e registrar, porque às vezes como a gente também ficou acordado durante a noite, pode ser que exista uma influência disso e a gente veja de uma forma que às vezes é muito maior do que o que de fato foi ou muito menor do que o que de fato foi. Então é importante que a gente procure fazer um diário durante uma semana mais ou menos, para a gente observar hoje como é que está a rotina de sono, a higiene de sono da minha criança. Então, anotar isso, a gente vai deixar para vocês no vídeo Criando Seu Próprio Manual, tem algumas estratégias para vocês, como vocês podem estar fazendo isso, algumas alternativas para vocês estarem registrando e acompanhando essa rotina de sono da criança de vocês. Porque a partir daí, vocês vão conseguir ter informações
sobre o que fazer, sobre que áreas pode melhorar, sobre que áreas vocês podem, de repente, estar trabalhando com a criança. Quando a gente fala de sono, é algo que vai variar ao longo da vida. Então, de acordo com a faixa etária, as crianças vão dormir um pouco mais ou vão dormir um pouco menos. Então, o que se coloca é que crianças de 1 até 2 anos de idade, elas vão dormir entre 10 a 13 horas aproximadamente. Esse é o tempo recomendado. E se ela estiver dormindo menos de 8 horas e estiver dormindo mais do que 14 horas, isso significa que a gente tem um problema e que a gente precisa verificar que alguma coisa está bem fora da média, digamos assim. Quando a gente está falando de uma criança de 3 até 5 anos de idade, aproximadamente, né, a gente tem uma média de sono de 9 a 11 horas como sendo a média ideal, sendo recomendado para a criança. E de entre 7 horas de sono ou mais de 12 já são não recomendadas também, são coisas que a gente precisa tentar. Já crianças numa faixa etária de 6 até 13 anos de idade, a média de sono já é de 8 a 10 horas por dia, como sendo recomendado. E o não apropriado já seria um sono variando entre menos de 7 e mais de 11 horas que essa criança durma. É importante que a gente conheça o que é esperado e a gente vê que tem uma margem, né? Tem uma margem de algumas horas que tem ali de 3 horas mais ou menos do apropriado. Porque varia de pessoa para pessoa, além da faixa etária. E é muito importante que a gente conheça essa margem para que a gente possa estar fazendo uma análise se o comportamento de sono da nossa criança está um comportamento de sono dentro do que é esperado, dentro do que é apropriado. Tá bom? Então observem, vejam que tem uma margem para mais, uma margem para menos, tem um limite onde já não é considerado adequado, mas que pode ter variações sim, de acordo com o indivíduo, de acordo com cada pessoa, dentro desse limiar. Existem também algumas perguntas que elas podem guiar vocês para compreender. Será, Mari, que eu tenho um problema? Será que a forma como ela está dormindo deveria ser trabalhada? E algumas perguntas nesse sentido são: a criança apresenta resistência para ir dormir? Ela acorda muitas vezes durante a noite? É uma criança que tem pesadelos durante a noite? Ela tem um sono muito irrequieto, um sono onde ela se mexe muito? Ela, por exemplo, apresenta comportamentos para pegar no sono? Às vezes tu vê que ela tenta, ela fica um tempão na cama, mas ela demora muito tempo para conseguir dormir. 1 hora depois a criança ainda está lá e não consegue dormir. É uma criança que ela acorda cansada. Você vê uma influência do humor dela em relação ao horário de sono. Então essas perguntas vocês vão encontrar mais delas no nosso manual, mas elas são importantes para a gente estar identificando. Elas são como se fosse uma forma também da gente já estar rastreando como é que está o comportamento de sono da criança e se existe algum ponto que de repente eu deva me preocupar, algum ponto que eu deva dar mais atenção e verificar como eu posso estar ajudando essa criança. Mas eu devo considerar também uma questão. Mesmo que a sua criança ela não esteja apresentando um problema relacionado a comportamento de sono, desenvolver hábitos saudáveis de sono, uma rotina, uma higiene do sono apropriada, é algo que vai ser benéfico para a criança. Digamos assim, por mais que de repente eu não esteja comendo alimentos muito processados, ou eu não esteja com uma alimentação muito gordurosa, muito cheia de doces, muito inapropriada essa alimentação, ainda assim, conhecer hábitos saudáveis, conhecer como pode ser uma alimentação saudável, ter esses hábitos saudáveis no meu dia a dia, vão me ajudar, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha um problema em relação a alimentar, de uma restrição, por exemplo, dela comer várias coisas que não são adequadas, ou não querer comer necessariamente, ter hábitos saudáveis vai ajudar qualquer pessoa. Da mesma forma, ter hábitos saudáveis de sono vai ajudar a criança, vai ajudar ela hoje e também vai ajudar a médio e longo prazo, porque isso leva para a vida. Muitas vezes a criança não tem dificuldades de sono, mas conforme vai chegando a adolescência, vai chegando a responsabilidade, vestibular, e aí a criança vai tendo mais coisas acontecendo, ou na vida adulta, ela acaba muitas vezes criando hábitos que não foram saudáveis. Então, as coisas que a gente vai estar conversando nas próximas aulas, elas são comportamentos, hábitos saudáveis, que vão ser importantes para a criança hoje, mas também ao longo de toda a vida.
que vão ser importantes para a criança hoje, mas também ao longo de toda a vida. E eu espero que possa ajudar muito a família de vocês. Até a próxima aula!